Há mais de 9.000 anos, em uma manhã fria e nebulosa no vasto vale do Rio Amarelo, o sol mal conseguia romper a névoa que pairava sobre a terra úmida. O ar estava carregado com o cheiro da vegetação. Ali, um homem cujo nome se perdeu nas brumas do tempo caminhava lentamente, com os pés calejados entre fileiras de plantas jovens. Ele observava atentamente as sementes em suas mãos, suas palmas ásperas acariciando os brotos de um cereal selvagem. Ele não sabia, mas naquele gesto simples de observar, selecionar e cuidar, residia o germe de uma revolução silenciosa. Esta transformação não seria marcada por gritos de guerras ou por grandes batalhas, mas pelo som suave da enxada que encontrava a terra e pelo murmúrio do vento sobre as primeiras plantações ordenadas. Naquelas planícies férteis que um dia se tornariam o coração da China, a humanidade dava mais um passo fundamental: a transição de saqueador da natureza para seu parceiro. A história da agricultura chinesa, que hoje alimenta mais de 1,4 bilhões de pessoas, tem suas raízes enterradas profundamente nos experimentos desses primeiros agricultores neolíticos. É fácil esquecer que, antes dos drones e da inteligência artificial, tudo começou com o primeiro arado, a primeira semente deliberadamente plantada, e o momento em que o homem chinês parou de errar e começou a enraizar sua civilização. Esta é a história desse despertar. O período neolítico, um dos mais profundos e decisivos marcos da história humana, foi a fundação sobre a qual se ergueu a civilização chinesa. Por volta de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, nas férteis bacias dos rios Amarelo, o Huanghe e o Yangtze, comunidades nômades de caçadores-coletores iniciaram uma jornada de observação e experimentação. Elas aprenderam a ler os ciclos da natureza, o que culminou no desenvolvimento das primeiras práticas agrícolas. Esta transição de uma vida nômade para assentamentos permanentes não foi apenas uma mudança econômica. Foi uma transformação profundamente social, cultural e espiritual. Neste episódio, vamos mergulhar nos primórdios desta era. Exploraremos o cultivo de duas culturas pilares da alimentação chinesa: o milheto, no norte, e o arroz, no sul. Investigaremos as ferramentas rudimentares, as descobertas que se tornaram técnicas conscientes e como a relação com a terra moldou não apenas a dieta, mas a própria alma da China antiga. Paradoxalmente, enquanto a China moderna lidera a revolução da agricultura digital, os princípios fundamentais estabelecidos por seus ancestrais neolíticos, o equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade e o papel central da agricultura na estrutura social, permanecem relevantes até hoje. A história da agricultura na China não é um conto de um único protagonista, mas uma narrativa de dois berços geográficos distintos, onde a geografia se tornou um ator decisivo. No norte, o poderoso e imprevisível Rio Amarelo, o Huanghe, serpenteia por um vasto planalto de loess. Loess é um sedimento fértil composto principalmente por partículas de silt, depositado pelo vento e encontrado em grandes áreas do mundo, como na China e na América do Sul. Este solo de textura fina e fértil
Era fácil de trabalhar mesmo com ferramentas primitivas. Mas o rio era conhecido também como a dor da China, por suas cheias catastróficas. Foi nesse ambiente desafiador que exigiu resiliência e, futuramente, cooperação em larga escala, que o milheto, Panicum miliaceum e Setaria italica, foi domesticado. Paralelamente a milhares de quilômetros do sul, a bacia do rio Yangtze oferecia um clima quente e úmido, um mundo de águas tranquilas e pântanos. Foi aqui que uma gramínea selvagem, o arroz selvagem, Oryza rufipogon, começou a ser cultivada. O processo de domesticação, iniciado por arqueólogos na cultura Yahoo, por cerca de 7.000 a 5.800 a.C., foi uma verdadeira parceria coevolutiva entre humanos e plantas. Os primeiros agricultores chineses não inventaram a agricultura. Eles entraram em uma dança complexa com espécies vegetais, selecionando sementes que produziam grãos maiores, mais fáceis de debulhar e de amadurecimento uniforme. O arroz, em particular, exigiu uma inovação crucial: a gestão inicial da água, criando pequenas depressões para manter a lâmina d'água ao redor das plantas. Essas primeiras experiências agrícolas foram uma ruptura drástica com a caça e a coleta. Requeriam um planejamento a longo prazo, observação cuidadosa dos ciclos sazonais e, acima de tudo, uma paciência que um caçador não precisava ter. Um caçador podia falhar hoje e tentar novamente amanhã, mas um agricultor que errasse no plantio perderia meses de trabalho e toda uma estação. Esta dualidade geográfica e de culturas, arroz no sul úmido, milheto no norte seco, estabeleceu um padrão de adaptação regional que moldaria não apenas as bases alimentares, mas também dualidades culturais e econômicas que permeariam toda a história chinesa. Esta antiga sabedoria de adaptação regional ressoa poderosamente no contexto atual. Enquanto os cientistas modernos desenvolvem variedades resistentes à seca, usando técnicas de edição genética como o CRISPR, eles estão essencialmente acelerando processos que agricultores neolíticos iniciaram há 9 milênios. A China moderna, que enfrenta o desafio de alimentar uma vasta população com recursos limitados, redescobriu a importância da diversificação de culturas que seus ancestrais já conheciam intuitivamente, promovendo assim o cultivo de variedades tradicionais de arroz e milheto, por sua resiliência e importância na manutenção da biodiversidade. A transição da vida nômade para a agricultura foi um marco profundo, moldando a própria essência da civilização chinesa. A jornada, que começou com um homem observando sementes no Vale do Rio Amarelo, foi uma revolução silenciosa, construída com os sons da enxada e do vento. Descobrimos como o milheto no norte e o arroz no sul se tornaram as culturas pilares, exigindo adaptação regional e inovações como o manejo inicial da água. Mas, se a agricultura transformou a relação do homem com a natureza, como ela mudou a própria sociedade? E o que a sabedoria desses primeiros agricultores nos ensina hoje? Na próxima parte, vamos explorar as ferramentas, as técnicas e as sementes que plantaram a estrutura social e espiritual da China antiga.